E aí, aquarianos, como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Bora ver o que está acontecendo aqui na vida amorosa dos aquarianos. Em uma leitura atemporal, tá? Depende muito do momento em que vocês chegarem aqui. Se você chegar aqui nesse vídeo e a leitura encaixar com a sua situação, então essa leitura é para você, independente do momento, ok? Lembrando que por ser uma leitura bastante generalizada, talvez não encaixe aí na sua situação e tá tudo bem, tá? Tenta não forçar o encaixe, porque senão você pode atrair situações para sua vida que você não precisaria viver, simplesmente por observar uma história que não é sua e achar que é, tá? Então toma cuidado com o que você foca a sua atenção aí, ok? Bora lá. Tenho preocupação aqui, tá? Energia de estresse mental, energia de angústia, inclusive. As cartas de espadas sugerem justamente essa energia mental angustiosa, tá? Não é angustiante, é angustiosa, porque já tá dentro, não tá angustiando, angustia já. Então, com essa ideia aqui, a gente já começa com uma energia que eu não posso manter aí. O que pode estar estressando se a gente está fazendo uma leitura de amor? Eu posso estar lembrando de situações passadas que me machucaram e eu ainda não terminei de fazer a digestão de tudo isso. Eu posso estar preocupado com o meu próprio futuro amoroso. Será que vou ficar para titio? Será que vou ficar para titia? A gente vai aprofundar, tá? Mas observa, um 9 de espadas, ele é quase um 10 de espadas, tá? Então, ou eu estou muito angustiado com alguma coisa que aconteceu ou vai acontecer, ou eu passei por um período assim e não quero mais passar. Vamos dar uma analisada. Geralmente, as primeiras cartas se referem muito mais ao passado, tá? Então, talvez você tenha quase chegado aí no 10 de espadas no sentido de sofrimento emocional. Mais uma carta nesse sentido, tá, aquariano? No sentido de me autoacusar por ter permitido alguma coisa acontecer, no sentido de me autoacusar e ficar nessa energia angustiosa de me culpar por ter vivido alguma coisa ou da maneira errada, ou ter permitido alguma coisa acontecer, ou não ter percebido determinada situação. Às vezes eu entro na energia de botar para mim a responsabilidade de ter deixado certas coisas acontecerem na minha vida. Quando, na verdade, esse é um caminho bastante complicado, tá? Porque a gente vive situações de acordo com as nossas maturidades. Então, se eu estou na quarta série emocionalmente, eu não vou viver situações da quinta série. Entretanto, eu também não posso me culpar por ter vivido situações da quarta série emocional quando eu estava na quarta série emocional. Agora que eu evoluí um pouquinho mais e fui para uma série superior, eu olho para trás e penso, ai, como eu deixei isso tudo acontecer. Só que você não tinha a maturidade necessária para não deixar aquela situação acontecer quando você estava um grau abaixo no sentido emocional. Claro que a gente não pode quantificar a nossa escala emocional e nem a nossa escala evolutiva. É só um exemplo. Você, aquariano, não pode se culpar por situações que você viveu no passado. Não pode, você não vive mais lá, a sua cabeça não é mais a mesma que você tinha lá, você não é mais a mesma pessoa que você era ontem. Imagina 1 ano atrás, 6 meses atrás, 2 meses atrás. Então, assim, ignorem o barulho dos vizinhos aqui e prestem atenção na cor dessas cartas. São cores de angústia, são cores de preocupação, são cores de eu não estar em um bom local emocional, já que a gente está falando de emocional aqui, tá? Cuidado com essa energia, tá, aquariano? Não fica nela, não fica nela.
Se você já passou por essa angústia, vamos adiante, tá? Mas se você ainda tá, tenta não ficar nela, não puxa para si culpas que você não tem que ter. Tenha paciência com o seu próprio crescimento. Eu acho que essa já é a mensagem principal dessa leitura. Tenha paciência com o seu próprio processo de crescimento. Seja um pouco mais gentil com você mesmo, aquariano. Por quê? Justamente por aquilo que eu citei antes. Quando uma criança está aprendendo a caminhar, a gente não fica gritando com ela quando ela cai, não é verdade? Porque a gente entende que ela está aprendendo, a gente entende que daqui a pouco ela vai criar confiança para sair andando de maneira firme, de maneira estável. Em todas as outras situações da nossa vida é assim também, a gente está aprendendo a caminhar. Só que quando a gente é adulto, a gente entra numa energia de autocrítica muito grande quando a gente não consegue alguma coisa. Isso independente de ser amoroso ou não. A gente não se perdoa por ter passado por situações que não foram legais. A gente não se perdoa por ter errado, seja no julgamento ao deixar uma pessoa entrar na nossa vida, seja no que a gente mesmo fez com as nossas vidas e situações. Bora se perdoar, aquariano. Bora ter um pouquinho mais de paciência com o seu próprio processo. Bora ter um pouquinho mais de gentileza com o seu interno. A gente não dá saltos porque a natureza não dá saltos. Observa, um fruto demora anos e anos e anos para se tornar um fruto. Primeiro tem o fruto anterior lá, o fruto antepassado, que gerou uma semente e que caiu na terra, e que foi adubada, e que foi molhada, e que aí devagarzinho enraizou, e aí virou uma árvore, e aí viveu estações e estações, e aí veio o fruto. A natureza não dá saltos, não é aquela coisa de a semente cair na terra e virar um fruto. Compreende? Como a gente faz parte da natureza, a gente também não dá saltos. Nem evolutivos, nem de consciência, de nada. Nem materialmente, nada. A gente vai caminhando de maneira paulatina. A gente tem que ter paciência com o nosso processo, tá? Inclusive, uma carta de número 8, aqui é a carta da força, além de ser um arcano maior. Então, eu estou falando de sabedoria, tá? Porque o número 8, ele é o símbolo da Lemniscata, que é o símbolo do infinito, que é o símbolo da sabedoria. Sabedoria e gentileza para lidar comigo mesmo. Eu vou cair muitas vezes ainda, eu vou errar muitas vezes ainda. Eu não sei em que grau evolutivo eu tô, mas eu já sou perfeito para este grau evolutivo em que estou. Do mesmo jeito que uma criança na quarta série é perfeita para a quarta série. Compreende? Esse processo de autocobrança, esse processo de autoacusação, esse processo de julgamento extremo de si é cruel. Não vamos entrar nessa energia aí, tá, aquariano? Talvez, inclusive, você já tenha passado por tudo isso, como eu disse, tá? E já tenha transformado tudo isso em sabedoria. Mas a ideia aqui, então, é que você não repita isso, tá? Não entra nessa energia de você mesmo colocar você para baixo. A vida já faz isso de maneira tão perfeita, né? Vamos ver o que mais aqui. Dois de espadas. Aquariano. A gente vem de uma leva de leituras maravilhosas pro aquariano. E aí aqui eu tô percebendo uma tendência a me auto-isolar, a me auto... Qual é a palavra? Eu estou me auto-impedindo de prosseguir com algum sentido da minha vida. Eu estou em uma encruzilhada que eu mesmo me coloquei. Porque eu estou fechando os olhos para uma situação.
Talvez seja eu fechar os olhos para a ideia de que eu posso errar. De que eu posso e ainda vou errar muito, eu não sou perfeito. Então, esse perfeccionismo, é muito isso que eles estão me passando aqui, tá? Eu passei por uma situação de dor, ou por algumas situações de dor, e eu criei determinado mecanismo de proteção. É muito isso, é disso exatamente que as cartas estão me falando. Eu passei por um processo ou por processos de dor e eu entrei em mais um processo de me autoacusar por ter deixado aquilo acontecer. E aí eu tô com medo de prosseguir porque eu não quero mais viver essa dor. Então eu tenho aqui um aquariano que ele tá com medo de viver novas situações amorosas porque tá com medo de cometer os mesmos erros nessa área. E aí vai fazer o que, aquariano? E aí você vai fazer o quê? Vai deixar de viver o amor porque tem esse medo? Vai deixar de viver o amor porque você errou na escolha lá atrás? Vai deixar de viver uma nova situação ou novas situações porque alguém errou com você lá atrás? É isso? É essa quantidade do seu poder que você está entregando para os outros? Porque se você criou aqui uma inteligência e uma experiência a partir de tudo que você viveu, você tem menos riscos de errar novamente. E se errar, paciência. Não tem o que fazer, a gente vai errar. O que a gente não pode é deixar de viver as situações que a vida propõe para a gente. Existe, inclusive, um ditado chinês que diz: a pessoa que chega é a pessoa certa. Seja para trazer experiências de amor ou de dor, a gente não sabe, seja para ensinar a gente alguma coisa, seja para trazer algum tipo de afeto que a gente não conhece. Não quer dizer que você tenha que aceitar todo mundo que chega, mas todo mundo que chega, chegou por algum motivo, chegou por alguma simbiose energética, chegou por algum nível energético que a gente tem parecido. Então, agora que você já viveu o que viveu e entendeu o que entendeu, você pode escolher entre viver ou não sem passar pela dor. Compreende? Você já tem agora uma maturidade para não passar mais por dores da quarta série emocional. Agora são dores e até alegrias da quinta série emocional. Vai ter tombo ainda? Vai ter tombo ainda. Vai ter queda? Vai. Vai ter torre caindo? Vai, faz parte da vida. A gente sempre vai se decepcionar com as pessoas, independente do quanto elas amem a gente ou do quanto a gente ame elas, a gente vai se decepcionar porque as pessoas não são perfeitas. As pessoas também vão se decepcionar com a gente porque nós não somos perfeitos. Mas paciência com o processo, você vai continuar errando. Eu vou continuar errando, todo mundo vai continuar errando. Quem não erra? Jesus Cristo, tá? O único que não erra. E o pessoal que já alcançou lá um nível de perfeição em que não tá nem na roda de Sansara mais, não tá mais encarnando. A gente está encarnando na 3D, a gente vai errar e muito. A gente vai muito mais errar do que acertar, na verdade. Agora, se eu me impedir de viver, daí eu não tenho chance de aprender, porque é, na maioria das vezes, através do erro que a gente aprende, né? Vamos ver o que mais aqui, que eu já me alonguei, já passou o tempo da leitura, porque a pessoa fala demais. Talvez vocês percebam problemas com o meu áudio, tá? Tá tudo bem, eu tô usando o áudio da câmera, porque o meu microfone não tá funcionando direito. Vamos que vamos, tá? Nem tudo é perfeito, eu vou errar também. Eles me dizem o seguinte, esse medo, observa, a lua é a carta do medo, esse medo ele é inconsciente, tá, aquariano? Você entrou em um processo aí em que você internalizou demais as dores, talvez até pelo processo de autoculpa, autopunição, tá? Agora é respirar, talvez encontrar um terapeuta, talvez fazer uma terapia energética para você conseguir sair da energia de ter medos instintivos daquilo que é emocional, tá? É aquela coisa de
surgiu uma luzinha ali, surgiu alguém que pode trazer uma chama diferente para minha vida e eu tô com medo. Esse medo já está no seu inconsciente, tá? Você vai ter que trabalhar. Talvez as suas células já estejam respondendo de um modo a evitar a parte amorosa. Agora é retrabalho, tá, aquariano? Também preciso te dizer que você deve se dar o tempo dessa cura. Lembra da paciência consigo mesmo? Dê para si mesmo o tempo dessa cura, tá? Se você quiser aprofundar isso num nível pessoal, me chama no número que tem aqui embaixo, tá? Ali eu faço uma leitura pessoal para você e passo os valores e passo as datas e passo as formas de agendamento, tá? Ainda na descrição do vídeo você vai encontrar também profissionais de terapias holísticas que eu indico. Sigo indicando a apometria, principalmente com aquela profissional que está ali embaixo, ok? Vamos ver o que mais tem aqui. O 4 de pau saltou, tá? Então, assim, ó, aquariano, há um futuro amoroso feliz para você que se encaixou com essa situação, tá? Sempre há. O que a vida está sugerindo aqui é que você cresça através dessas experiências pelas quais você passou. E eu tenho certeza que você está crescendo apesar do medo instintivo de se relacionar de novo. Esse medo também vai passar, tá? Todos nós nascemos para o amor. De uma maneira ou de outra, em algum momento ou outro, o amor vai chegar e vai derrubar essas barreiras. O que eu quero é que você não fique sofrendo enquanto isso não acontece. Não fique se punindo. Compreende? Você tem que ser o melhor para você mesmo. O caminho é não entrar nessa energia de autoculpa, autopunição, autoacusação, tá? Sai dessa vibe. As cartas voando. Rei de copas, né, gente? Então, lembra que a gente tem um futuro amoroso pela frente. Aqui tem dois sentidos nesse rei de copas, eu vou falar os dois para você, tá? Além de haver a possibilidade de estar chegando aí na sua vida, nessa relação boa da qual a gente falou, um rei de copas, também existe uma mensagem aqui de você, aquariano, vai ter que aprender a navegar pelos mares turbulentos da emoção. O emocional não é fácil de lidar, tanto o nosso quanto do outro. E por mais saudável que a gente queira que uma relação seja, a gente está lidando com duas pessoas, com duas situações. Vai haver tempestade e vai haver mar bravio, a não ser que eu atraia um espírito que já tenha lidado completamente com o seu emocional e tenha equilibrado ele num nível incrível. O que não é tão possível aqui na 3D, como vocês devem ter ouvido aí a moto se pronunciando, o que não é tão possível aqui na 3D. Então, assim, ó, eu vou ter que lidar com o emocional do outro, com a tempestade do outro e com as minhas próprias. E tá tudo bem, faz parte da experiência, tá? Navegar nesses mares bravios do emocional faz parte. Tá bom? Faz parte. Se eu quiser viver o amor, eu vou ter que pegar as consequências do amor também. Tem a parte boa, mas tem a parte que não é tão legal. Tá? Pelo menos aqui na 3D, aqui na Terra onde a gente está, ok? Também pode ser um rei de copas chegando, talvez seja as duas coisas, tá? Não sinto que seja muito para agora, para esse aquariano com quem está encaixando essa situação, porque aqui o aquariano ainda está em uma energia para se trabalhar, tá? Mas fica aqui a ideia de que há sim adiante alguém que chega com um pouquinho mais de noção do que quer, um pouquinho mais de noção de como fazer a troca energética do emocional. Uma pessoa um pouco mais equilibrada emocionalmente que sabe o que quer, tá? Eu gosto bastante do Rei de Copas porque ele não tem vergonha de demonstrar o amor dele. O que é muito útil para uma pessoa que foi ferida emocionalmente antes. Olha como a vida sabe o que faz. Sabe que o aquariano
tem medo de se envolver de novo porque foi machucado, porque foi rejeitado, e vai trazer alguém que tem as emoções um pouco mais equilibradas e que vai sempre ter a coragem de falar que ama, de demonstrar e por aí a gente vai. Isso ajuda no momento em que o aquariano pode ter incertezas a respeito do sentimento do parceiro. A vida não é perfeita? Se não é perfeita, pelo menos no tarô ela tem a tendência a ser, tá, gente? É para muita gente. Então, assim, sai dessa energia de preocupação, tá? Aquariano faz essa transposição aqui entre dor e experiência, tá? Transforma toda essa dor, todo esse medo em experiência, em conhecimento, para que você não viva mais aquilo que não quer viver, mas não tenha medo de entrar numa situação amorosa. É só não se jogar como você se jogava antes. Faz as coisas com um pouquinho mais de cautela, com um pouquinho mais de inteligência, um pouquinho mais de análise, que aí eu tenho menos chance de passar pelas dores que eu passei antes. Tá bueno? Aquariano, daqui a pouquinho eu tô de volta com novas leituras, tá? As leituras do próximo mês. E peço que você se inscreva no canal e ative a sinetinha, se você não fez ainda, e que você curta esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é importante para você, ok? Então daqui a pouquinho eu tô de volta e até lá eu deixo um grande beijo para você.